Então, estamos aqui para começar uma palavra. Esta palavra tem mexido bastante comigo e espero que também mexa no coração dos irmãos aí, abençoe os irmãos, chegue ao coração dos irmãos como tem chegado no meu. Nesses momentos em que estamos tão isolados, né, e em dificuldade para encontrar uns aos outros, acredito que Deus aproveita para falar mais conosco. Ouvimos menos os irmãos e mais a Deus. E nesta caminhada, desta maneira, eu tenho sido abençoado. Eu não posso reclamar que Deus tenha me abandonado. Pelo contrário, acredito até que Deus tem suprido muito daquilo que eu preciso, né, que Ele fale comigo, que Ele me ajude, que Ele me ensine. Eu então tenho encontrado em Deus esta bênção de ouvi-lo sempre, seja aqui mesmo em Jandira, e como os irmãos sabem, eu tenho ido muito para Ibiúna, e lá também é um lugar de muito silêncio, e Deus fala também bastante comigo. Então eu separei aqui alguns versículos dentro do assunto que me propus a falar, e um assunto que de repente a gente não ouve muito, que é sobre o efeito da cruz do Senhor em nossas vidas. Quero dizer que isso mexeu bastante comigo. É normal, muito mais lá em Ibiúna, eu acho que talvez pelo silêncio, que eu durma um sono e acorde e fico um bom tempo meditando por causa da palavra que está fluindo. Graças a Deus que quando se mantém esse contato com a palavra do Senhor, é normal que o Espírito Santo nos lembre muito daquilo que nós temos lido na palavra. E Deus começou a mexer muito comigo, principalmente em Gálatas 6,14. Gálatas 6,14 é um versículo que a gente conhece assim por ter lido, né, por ter guardado no coração, então fica aquela palavra ali. De repente você lembra da palavra, mas não sabe nem onde está. Depois precisa procurar, talvez usar aí a chave bíblica e tudo mais, mas acaba voltando a conferir na palavra. Então Gálatas 6,14 diz o seguinte: mas longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois bem, esta é uma palavra que eu comecei a meditar nela numa destas noites, madrugadas aí, e a pensar no efeito que isso podia ter em minha vida. Até que ponto eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim? Comecei a pensar nesta via de mão dupla. Não só eu crucificado para o mundo, mas também o mundo crucificado para mim. E nessa meditação, comecei a ver que isso precisa fazer uma diferença em nossas vidas. Ela precisa ter um impacto maior em nossas vidas. E isso me levou a ficar meditando um bom tempo. Porque se eu estou crucificado para o mundo, significa que o mundo não pode ter uma influência de atração sobre mim. Como também, se o mundo está crucificado para mim, veja que eu quero permanecer bem no cerne desta palavra. Se o mundo também está crucificado para mim, logo eu não vou ser uma atração também para o mundo.
Ou seja, nem eu vou ser assim bem recebido pelo mundo, vamos esclarecer dessa maneira, como também o mundo, eu não vou conseguir receber bem o mundo em minha vida. Isso que eu comecei a pensar. E achei bastante interessante, porque a partir desse pensamento, a gente começa a navegar um pouco mais na palavra, no pensamento, dentro daquilo que a gente conhece da palavra, que a gente já leu pelo menos. E aí, comecei a chegar a algumas conclusões bastante interessantes. A de que, como é que eu posso medir essa coisa de estar crucificado para o mundo e o mundo estar crucificado para mim? Achei que esse era um bom pensamento, era um pensamento, uma meditação que valia a pena gastar um tempo nela. E então eu comecei a pensar bastante nessas coisas, de que até que ponto de fato o mundo me atrai? Ou até que ponto de fato eu sou atraído pelo mundo? Se isso ficar bem entendido, me parece que é um bom começo para a gente começar a ter uma vida um pouco mais transparente com Deus, transparente conosco mesmos, porque às vezes isso pode parecer um tanto estranho, mas às vezes nós queremos enganar a nós mesmos e não somos de fato bem não somos assim bem francos conosco mesmos. Mas nós precisamos ser, se é que queremos andar em transparência com Deus, numa vida transparente com Deus. Então, irmãos, eu estou conduzindo os irmãos a meditar desta maneira, para a gente ver até que ponto esta cruz do Senhor tem influência em nossas vidas, até que ponto nós estamos de fato comprometidos com a cruz do Senhor. Então a base dessa nossa meditação para esta reunião, eu gostaria que fosse a partir desses versículos de Gálatas 6,14, como também tem uns outros aqui que eu acho que dá um respaldo interessante para a gente continuar meditando sobre isso, porque eu fui me lembrando de outras passagens bastante pertinentes, né, a esse assunto. Por exemplo, Tiago 4,4. O que é que diz Tiago 4,4? Nós temos aqui: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Pois bem, trazendo para essa questão de ser amigo de Deus ou amigo do mundo, é bem parecido com aquilo que Jesus falou sobre Mamon. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou eu sou amigo de Deus, ou eu sou amigo do mundo. Se eu quiser ser amigo do mundo, eu estou me declarando inimigo de Deus. Então achei isso interessante. Primeiramente para a minha vida. Mas entendia que também Deus desejava que eu partilhasse essa palavra, que eu passasse isso a outros irmãos. E aí, desta maneira então, foi que pensei que seria interessante que a gente meditasse sobre isso. Pois bem,
Ainda nesse mesmo pensamento, nós podemos conferir Colossenses 3:2. Colossenses 3:2 tem uma espécie de conselho bastante interessante aí de Deus para nós, que diz o seguinte: pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Quero lembrar aqui que o meu foco é a cruz do Senhor sempre. Que efeito ela está tendo na minha vida. E que efeito ela pode ter sempre em nossas vidas. Ela pode causar, ela pode provocar em nossas vidas, né? Então, pensar nas coisas de cima em vez das coisas da terra, certamente é uma boa forma de medir se eu estou de fato sendo trabalhado por essa cruz do Senhor em minha vida. Como é que está o meu pensamento? Focado nas coisas de cima ou ainda se perde muito nas coisas da terra? São perguntas, quem me conhece sabe que eu gosto de colocar as coisas desta maneira. São perguntas que eu não quero responder para ninguém. E quando muito, eu quero respondê-las para mim mesmo. Não quero aqui ficar respondendo perguntas para ninguém, a não ser para mim mesmo. Acredito que, antes de tudo, esta palavra precisa ter... Deus precisa ter um domínio sobre a minha vida. Então eu preciso estar sob esta palavra que é de Deus. Então eu não posso achar que estou acima do bem e do mal, porque de fato eu mesmo estou debaixo de toda essa ordenança de Deus, debaixo de toda essa disciplina de Deus. Então a gente, quando se pega pensando muito mais nas coisas da terra do que nas coisas de cima, acredito ser uma boa maneira de medir se nós estamos ou não nessa trilha, nesse caminho de se deixar trabalhar pela cruz do Senhor. Lembre-se que Gálatas 6,14 diz que longe de mim está me orgulhar de qualquer coisa, né? A não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Quero sempre lembrar isso, porque para mim esse é o foco principal. Pois bem, ainda nessa sequência aqui, eu estive me lembrando também de Mateus 16, 24 a 26. O que é que diz Mateus 24 a 26? Podemos ler aqui, claro que estou me lembrando aqui do que diz, mas podemos ler. Então, Mateus 16, 24 a 26 diz assim: Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, este a preservará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Lembramos, portanto, que Jesus parece que assim amarrou essa coisa do compromisso de andar com Ele na questão da cruz. Se alguém quer vir após mim, quer viver uma vida que eu propus, a vida que eu propus,
precisa negar-se a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz e seguir-me. E é claro que há muitas pessoas que confundem o que é a minha cruz, né? E se perguntam, mas qual é a minha cruz? O que é a minha cruz? É impressionante a gente ir descobrindo pela vida fora como Deus, em cada um de nós, Deus trabalha de uma forma toda especial. As tribulações que o outro passa não precisam ser as minhas, mas certamente eu vou ter as minhas. E a cruz do Senhor envolve tudo isso. A cruz que eu quero tomar e seguir ao Senhor precisa estar envolvida nisso. Eu estou bastante consciente de que tudo que eu tenho que viver não é para o outro viver, mas eu mesmo, Toninho Venuto, viver. E o que o outro viver vai ser o tratar de Deus na vida dele. É claro que tudo isso, nós sabemos que uns vê de uma maneira, outros veem de outra. Mas eu quero aqui lembrar, salientar isso, que nós somos pessoas individuais nessa questão. Quando Deus nos chama a viver desta maneira, certamente está vendo tudo aquilo que envolve a nossa vida e tudo aquilo que vai acontecer conosco. Deus já sabe, Deus já conhece, Deus já tem tudo planejadinho. Eu passo por dificuldades, passo por tribulações, passo por muitas coisas que não gostaria de passar, mas isso faz parte de um pacote, né? Quando eu decidi que andar com o Senhor ia envolver tudo isso, eu não posso agora recuar, não posso retroceder, né, diante das dificuldades que surgirem. Preciso encará-las com a mesma fé com a qual recebi o Senhor Jesus em minha vida, sabendo que Ele é poderoso para me dar graça, para me sustentar em todas as dificuldades. Eu estou bem certo de que tudo que Deus permite acontecer comigo é para o meu próprio bem. Não preciso aqui ficar repetindo o versículo que vocês já conhecem, mas também não tenho dificuldade para repetir, né? De que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Isso precisa ser uma realidade em nossas vidas. Uma realidade que outros possam olhar para a nossa vida e dizer, de fato, é uma pessoa conformada com a vontade de Deus. Acredito, irmãos, que esse é um poder do Evangelho que precisa estar em nossa vida, que podemos testemunhar no dia a dia. Então, quando li aí Mateus 16, esses versículos que acabei de ler aqui, comecei a perceber que esta cruz que eu precisava tomar para ir após o Senhor tinha tudo a ver com Gálatas 6,14 também. O mundo está crucificado para mim por causa da cruz do Senhor, e eu estou crucificado para o mundo. Ou seja, eu não tenho compromisso com o mundo, eu tenho com o Senhor. O mundo me rejeita, porque também eu estou crucificado para o mundo. O mundo me vê como crucificado, eu vejo o mundo como crucificado. Então não tem beleza no crucificado, né? Segundo o que nós entendemos da palavra. Aquilo que está crucificado não é uma coisa boa de se ver. É uma coisa terrível. Então nós entendemos nisso, que tanto quem está crucificado para o mundo, como o mundo está crucificado para ele, os dois são meio que adversários. Eles são meio que inimigos. E lembrando ainda Tiago, que
que diz lá naquele versículo lido agora há pouco, que de fato os inimigos se opõem entre si, né? Ou eu digo que sou amigo de Deus e sou inimigo do mundo, ou então, se eu disser que sou amigo do mundo, não posso dizer que sou amigo de Deus. Que estas palavras sejam bem claras em nós, que fiquem bem claras em nossas vidas. E assim a gente pode continuar, né, a nossa jornada cristã com todo o compromisso, com toda a fé no Senhor. Então nós queremos fazer esta meditação com bastante responsabilidade. E ainda tenho aqui mais um versículo que gira em torno disso, né? Sobre os inimigos da cruz de Cristo. Aonde encontramos isso? Filipenses 3. Em Filipenses 3, versículos 17 e seguintes aí, nós encontramos o seguinte, assim, ó. Irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam só com as coisas terrenas. Mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Pois bem, eu sempre que entro numa meditação dessa, procuro, à medida do possível, permanecer no centro daquilo que Deus está me levando a meditar. E aqui a gente encontra esse texto, é uma lamentação aí do apóstolo até, por algumas pessoas que eram inimigas da cruz de Cristo. Irmãos, nós somos chamados a sermos amigos da cruz de Cristo, a andarmos na proposta dessa cruz de Cristo o tempo todo. E a cruz sempre vai envolver, parece que assim, cruz é símbolo de sofrimento, é símbolo de penitência, né? Como é normal entendermos essa palavra como sendo uma palavra de cumprir alguma coisa, né? A título de reparar algum erro. Então nós precisamos entender que aqui há uma lamentação, o apóstolo lamentando sobre aqueles que se tornaram e que viviam como inimigos da cruz de Cristo, os quais só pensavam em coisas que eram para o seu prazer próprio, desprezavam a cruz que corrige tudo isso em nossa vida, né? Tudo aquilo que é para o prazer do corpo, para o prazer pessoal, a cruz tem uma função assim importante de corrigir, de trazer uma disciplina sobre aquilo.
E nós somos um povo abençoado. Deus tem revelado muitas palavras nesses dias. Tenho ouvido palavras de muita edificação para a minha vida, através dos irmãos aí, que todos os domingos, nesta reunião, tem pregado e tem trazido um tratar de Deus necessário para nós. Quem sabe se esta meditação que estamos propondo hoje aqui também não venha contribuir um pouco para isso. Que Deus nos ajude a entender esse caminho que Ele nos propõe. Um caminho de retidão, um caminho de vida, de testemunho no Senhor. Um caminho que vai sempre nos levar a viver uma vida mais autêntica no Senhor, uma vida com mais responsabilidade de fé, uma vida que de fato glorifique ao Senhor. Não há outro propósito para a nossa existência senão a de glorificar ao Senhor nosso Deus, a de glorificar ao Senhor Jesus, a de engrandecer o nome do Senhor. Estamos aqui apenas como pessoas em quem o Senhor resolveu investir a sua palavra, investir a sua proposta de vida eterna. Graças a Deus que fomos escolhidos a sermos um povo que pudesse levar em nós também essa responsabilidade de contribuir com tudo aquilo que o Senhor tem para realizar. Que Ele possa nos encontrar sempre dispostos a fazer tudo aquilo que está no coração dEle. Vivemos pelo Senhor e para o Senhor. A nossa vida deixa de ser para nós mesmos. Nós somos chamados a dar toda a nossa vida, a colocar toda a nossa vida à disposição do Senhor. Para isso, a cruz precisa operar em nós. Como tenho necessidade de que essa cruz constantemente elimine de mim aquilo que vem travancando, esse tratar de Deus nesses dias. Eu preciso me abrir muito mais, preciso me entregar muito mais, preciso me deixar a ir para a cruz muito mais e a abraçar esta cruz e andar nesta linha, de retidão o tempo todo. Que eu possa ser uma pessoa que Deus possa contar comigo. Eu costumo dizer que há uma passagem interessante que nós costumamos meditar sempre e lembrar que nós sempre dizemos que confiamos em Deus. Que tal se a gente começar a pensar que Deus também confia em nós? Parece heresia isso? Mas quando a gente medita na palavra e começa a perceber, a gente começa a ver que é uma parceria mesmo com Deus. Nós vivemos hoje numa parceria com Deus. Nós confiamos em Deus e Deus também quer confiar em nós. É por isso que Ele permite tantas coisas às vezes que nós nem queríamos que viesse para a nossa vida, que acontecesse conosco. Mas Deus nos leva a sermos cada vez mais parceiros dele nessa caminhada. Eu caminho com Deus e Deus caminha comigo. Eu ando com Deus e Deus anda comigo. Isso é o melhor desta vida. Tudo que nós somos, devemos a Deus, Então eu não tenho direito de agora me defender, por assim dizer,
daquilo que Deus quiser de mim. Eu não tenho mais o direito de achar que sou dono da minha própria vida. Alguns irmãos já tiveram a oportunidade de me ouvir dizer que eu não tenho direito nem mesmo ao ar que respiro, né? Ao fôlego de vida. Porque isso pertence a Deus. É como diz Eclesiastes 12:7, que o pó, isso falando da morte física, né? Que o pó volte ao pó como era. E o espírito volte a Deus que o deu. Que é isso senão que o fôlego de vida que em nós está, o espírito que em nós habita, né? O espírito que dá vida a esse corpo, pertence a Deus. Deus o deu. Um dia isso vai retornar para Deus, certamente. Essa tem sido a nossa fé e essa tem sido a nossa vida, se baseia o tempo todo nisso. Por isso que nós entendemos que nada temos aqui. Esse mundo não pode mais me atrair. Eu não posso mais ser atraído também por esse mundo. Então, cada dia mais, eu preciso aprender a me declarar inimigo do mundo, se quero ser amigo de Deus. E a nossa decisão de andar com o Senhor envolve sim o nosso negar-se a nós mesmos, né? O tempo todo. Eu preciso aprender isso na prática o tempo todo. Que Deus nos ajude sempre a andar desta maneira. Graças a Deus eu tenho à minha volta todos vocês, todos os irmãos que oram por mim, que testemunham, que estão o tempo todo dizendo que quer também andar dessa maneira. Isso nos fortalece. É nesta comunhão que nós andamos. E é nesta força que encontramos uns nos outros que conseguimos superar muitas coisas. Porque cada um de nós que vivemos nesta comunhão somos um presente um para o outro. Irmãos, que o Senhor possa confirmar cada dia mais na vida de cada um dos irmãos este chamado, né? Esta proposta. E na meditação de cada um. Porque Deus pode falar em particular com cada um. Muito mais do que as minhas pobres palavras aqui. Pelo seu Espírito, o Senhor certamente pode convencer os irmãos daquilo que Ele tem para cada um. E muitas vezes em particular mesmo. Como disse agora há pouco, o que cada um vai viver dentro daquilo que Deus propôs para cada um de nós. Eu estou disposto a viver aquilo que Deus quiser da minha vida. Mas eu não posso viver nem um pouquinho daquilo que Deus quer da vida de cada um dos irmãos. A não ser numa proposta que nos coloca todos no mesmo patamar, no mesmo ponto aí, né? Que é o amor. Quando nos dispomos a amar, nesse ponto nós amamos todos igualmente. Mas no que tange a vida particular, nas tribulações, nas dificuldades, no que cada um vai enfrentar no dia a dia, isso é um tratar de Deus com cada um de nós. E Ele tem um propósito nisso. Quando eu vejo o irmão enfrentar uma dificuldade e permanecer na fé, isso me edifica muito. Preciso, portanto, entender que eu preciso fazer da mesma maneira. Quando for provado em alguma coisa, preciso dar uma resposta de fé à altura.
e que isso possa levar os irmãos também a serem edificados, né? A trazer uma edificação para os irmãos. Que Deus nos abençoe, queridos. Que o Senhor nos guarde nesse caminhar. Não me esqueço de orar por cada um de vocês. Orem também por mim. O momento é de nos preocuparmos uns com os outros. Diante de todo esse isolamento que foi colocado aí, nós enfrentamos tudo isso juntos, sem perder a nossa fé no Senhor e sem perder o amor uns pelos outros, a consideração uns pelos outros. Quando alguém pede uma oração através de uma mensagem ou alguma coisa, eu preciso me envolver nesse pedido de oração e cumprir isso. Só o Senhor que vê cada coisa é que sabe se estou orando ou não. Não adianta eu andar dizendo por aí, estou orando por você. Se não estiver orando, Deus sabe. Você pode até estar sendo enganado, mas Deus não. Então, irmãos, que nós possamos entender isso e sermos um povo de maior compromisso também uns com os outros. Primeiramente com Deus, mas também com os irmãos. E que assim nós possamos prosseguir e chegarmos até o final dessa proposta de vida aqui na terra. Enquanto o Senhor nos der condições de respirarmos aqui, precisamos guardar isso firme em nosso coração, guardar estas palavras, guardar estas coisas que Deus continuamente fala conosco. Isso certamente vai refletir diante do Senhor como um louvor ao seu nome, como uma glória ao seu nome. Nossa vida é para isso, é para glorificar ao Senhor. Deus nos abençoe a todos, que possamos andar nesse caminho com toda a nossa fé e firmeza no Senhor. Amém, irmãos?